Luiz e a Paula nos trouxeram, assim, foram maravilhosos com a gente. A gente veio despreocupado, qualquer coisa que acontecesse, tinha médico no carro. Se alguém pirasse, eu sou psicanalista, tá tudo ligado. Então, para mim é um privilégio estar com vocês mais uma vez. Eu quero rapidamente hoje brincar um pouco. Ao longo desses dias a gente vai conversar assim, e vai ser mais ou menos assim. Eu vou apertar um pouco e depois a gente passa um pano, tá? Só para a gente poder conversar sobre essas coisas na cabeça de vocês. Mantenham esse tema: eu, você e Deus. O que eu falar são subtemas dessa coisa toda para a gente poder compreender melhor, tá bom? Essa noite, para a gente entender um pouco disso, eu criei uma espécie de subtema assim, ó, nós, dois pontos, entrelaçados em Deus. Amém? É isso que nós somos, entrelaçados em Deus, não apenas por Deus. Fosse por Deus é uma coisa meio texana, né? Joga o mais mas é em Deus. Então há um mergulho nele. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que está lá em Eclesiastes. Aliás, vocês vão perceber que eu não uso texto de casais clássicos, né? Tipo, o amor, não. A gente vai por outros caminhos, porque a Bíblia inteira é um livro de casal. É isso aí. Então a gente vai pegar um outro caminho. Em Eclesiastes 9, e Eclesiastes é legal de falar, porque se tem alguém que conhecia o negócio de casamento, é o tal de Salomão. Em Eclesiastes 9 já estava virado, porque um só já é complicado. 1000, imagina. Eclesiastes 9, na NVI é bem interessante, que diz assim, ó, desfrute, e o verbo desfrutar é um verbo que alguns cristãos têm problema com ele. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Tudo no singular, né? Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. E aí começa, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. E ele faz questão de exclamar isso. Sem sentido. Traduzindo da linguagem do século XXI. Desfrute a vida à vontade com essa mulher que você ama, porque essa vida não tem sentido sem ela. É o que ele está dizendo. E aí ele vai mais longe e diz assim, ó, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Tipo assim, você trabalha, se esforça do jeito que é, e toda a sua recompensa do ponto de vista desse está do seu lado aí. Olha que coisa incrível. Salomão não é o homem que a gente disse, chegou lá, ele está no topo. Quando ele chegou lá, ele descobriu que lá é chato. Então ele falou, quer saber, aqui é ruim, fica aí onde você está com a mulher que você ama, porque é isso aí que você vai ganhar para a vida inteira. Tudo isso que você tem, o seu esforço, o seu trabalho, a sua vida, o seu prazer, está nessa mulher que você ama. Por uma razão simples. Se você ama e a Bíblia vai dizer que Deus é amor, leva você encontra Deus. Não tem nada melhor do que isso. É ou não é? É a recompensa da recompensa. Olha que coisa incrível que é isso. Tem uma escritora, uma psicanalista chamada Anna Sui, que ela disse uma coisa interessante. Ela falou assim, ó, quando o assunto são as nossas relações. Ela disse assim, ó, se as nossas relações fossem fáceis, a primeira pessoa no plural se chamaria laços, não nós, né? Se fosse tão simples, se chamaria laços, não. Ou seja, ao invés de nós, então seria bem mais bonito e bem mais fácil de desatar. O problema é, nossas relações não são tão simples nem tão bonitas. Se a gente for tratar a sério, e a gente vai fazer isso nesses dias aqui, a coisa é mais complicada. Por exemplo, a gente se preparou todo esse tempo, aí chega aqui, a gente tem que improvisar. Nunca é fácil, né? As nossas relações são sempre assim, complicadas, tediosas, difíceis. Participar de qualquer encontro, evento, dê o nome que der, com o indicativo, com a suposição de que vai ser um encontro de perfeições, é mentir para si mesmo. Aqui a beleza do processo acontece quando a gente conhece que estamos entrelaçados em Deus. E que esses nós, se a gente não prestar atenção, se torna um problema gigantesco. Quer ver? Eu até brinquei aqui, ó. A gente sabe que o mais crente dos casais ainda se enrola com pelo menos 3 tipos de corda. Por exemplo, as cordas vocais, né? A gente ou fala muito, ou fala demais, ou fala o que não gostaria, não é assim? Sim. Quando não são as cordas vocais, são as cordas do coração, tipo Sansão. Lembra de Sansão? Ainda tem gente enrolada pelo próprio desejo, enrolada pelas cordas do coração. Se não são as cordas vocais, nem as do coração, geralmente são as de amarração mesmo. E aí todas elas, mesmo aquela grossíssima de amarrar navio, ou aquela de nylon. O importante é saber que na vida da gente, uma hora ou outra, a gente vai ter que passar por cima, por baixo, dançar, pular corda. Alguma coisa em nós vai nos desafiar a lidar com os laços e os nós. Isso aqui chama-se relacionamento. Qualquer um deles parte dessa mesma premissa. O desafio do casamento pode ser resumido numa palavra pequena, mas radical: nós. Pensa numa palavra que a gente vai pensar aqui até o final: o nós. Essa experiência que ao mesmo tempo é individual e comunitária, que ao mesmo tempo é bonita, mas precisa de um certo espaço.
que, por mais incrível que pareça, nem sempre é o estar junto, às vezes é um pequeno afastamento, porque essa mania que a gente ainda tem, principalmente aqui no Brasil, de achar que o casamento é uma unidade simbiótica é perigoso. A única vez que você teve uma unidade simbiótica com alguém foram 9 meses. Se não cortasse o cordão, vocês dois morriam. Aqui não é um lugar para que um engula a individualidade do outro, mas para que um celebre a beleza de ser junto com o outro. Amém? Deu para entender? É um processo, ou seja, no mundo dos abraços, o nós sinaliza para a delícia de pertencer. A gente se pertence. Não é bonito? No mundo dos abraços, é o nós, pertencimento. O problema é que a gente está no mundo dos amassos, né? E na era dos amassos, o nós aponta para o desespero de corpos sem alma. Tudo é cama, nada é vida, tudo é horizontalidade, nada é vertical. Então você perde a razão de existir, porque tem só um abocanhamento animalesco de um para com o outro. E na dimensão dos laços, o nós nada mais é do que convicção de experiências e não de apagamento do outro. Em outras palavras, eu queria que aqui, a partir de hoje, a gente fizesse uma aliança com a gente mesmo, no sentido de dizer, eu gostaria de poder ser aquele que fomenta o melhor daquele com quem Deus me deu o privilégio de estabelecer laços. Deu para entender? Parece uma coisa simples, mas não é, é extremamente profundo. Deus deu a você, que está olhando para mim aqui agora, homem e mulher, o privilégio de estabelecer laços com essa pessoa com quem você aqui está. E geralmente, gente, depois de ministrar anos para casais, uma coisa Deus tem colocado no meu coração. A gente não está aqui só por causa da gente. Geralmente, quem vem para encontro de casais, já é gente resolvida no seu casamento. Já é gente, ainda mais de igreja, que já acostumou com isso, que tal. Dificilmente a gente vê um casal, de fato, num encontro de casais, que realmente precisa. Talvez a pergunta é, então para que eu venho? Para esses casais que nem puderam vir. Você já está aqui também numa dimensão missionária do casamento. Ou seja, se você entende que aqui você tem o seu laço, ao invés do nó, significa que Deus também pode te usar para ajudar outros casais a desatarem nós e transformarem em laços. Se está tudo bem no seu casamento, graças a Deus a gente vai celebrar junto, mas volte para casa como professores de relacionamentos abençoados. Amém? Se está tudo ruim, maravilha, você está no lugar certo. Né? Esse é o lugar onde a gente vai piorar para depois melhorar. É assim que funciona, né? Tipo injeção, dói, mas faz efeito. A gente precisa aprender uma das lições mais poderosas sobre o amor. Eu coloquei aqui, ó, o amor muda, se desloca, aprende e se ajeita. Ou seja, não é uma coisa rígida e nem líquida. Ele é espiritual, então ele é equilibrado. A lógica do amor é exatamente essa. Ele consegue se ajustar, se ajeitar. Todo mundo que está aqui casado e que já passou da barreira dos 10 anos de casamento sabe o que eu estou dizendo. Em 10 anos de casamento, vocês já enfrentaram 10 primaveras, 10 outonos, 10 invernos e 10 verões com a mesma pessoa? Então você ama, né? No caos, na alegria, aqueles velhos, aquela coisa bem velha que ninguém fala mais hoje, mas que é tão maravilhosa, né? Na saúde, na doença, lembra disso? Os votos oficiais raiz, quem lembra? Não estou falando do Nutella, não, do raiz, aquele, né? Na saúde, na doença, aquele que no final o cara treme na base, tem que dizer até que a morte o separe. Imagina quem está chamando a morte para briga, você só tira essa mulher do meu lado se você me matar. Você falar isso hoje com uma geração que tem aí, ela cai antes de terminar, né? E vos declaro o ex-marido, né? Eu quero, aliás, pensar com vocês o seguinte, ó, a gente está aqui não porque a gente é melhor do que todo mundo, mas porque a gente sabe, se a gente se isola, a gente decreta esse aperto do nó. Deu para entender? Sozinho você faz isso, ou seja, não dá para a gente vir aqui e apertar o nó, dá para a gente vir aqui e fortalecer os laços. O nós não morre quando ele vira eu. O nós morre quando vira somente eu. Deu para entender? Com só essa identidade resolve mandar em tudo. Tipo aquela lógica assim, você sabe que cor a sua esposa gosta? É azul, né, amor? Não. Que aí é somente eu ao invés do eu. Perde-se muito quando a gente aperta o nó, ao invés de a gente celebrar as relações. Rapidamente, gente, queria refletir sobre essa expressão entre nós, enquanto gente entrelaçada no amor. Primeira coisa, pense na expressão entre nós como conjugação do amor. Imagine que você tivesse lá um exercício de conjugação do verbo amar. Para Deus é o entre nós em todos os processos. É um Deus que é convidado a mergulhar nesse amor em nós, mas que acima de tudo ele é o próprio amor. Então não tem como tirar ele dessa conjugação. Deu para entender? Entre nós como conjugação do amor. Ou seja, o eu mais o tu formando nós. Muito além de uma fórmula matemática, é um jeito novo de viver. Uma inventividade inspiradora de Deus. Ou seja, trindade. A relação de Deus é a relação de amor. Sempre assim.
Sabe por quê? Grande parte dos casais tem se esquecido de uma coisa que é fundamental. Um negocinho chamado diálogo, troca de ideia, conversa. Tem casais, por exemplo, que não sabem mais o que é conversar, a não ser o WhatsApp, que para mim não é conversa. Essa troca de ideia, Rubem Alves dizia, se alguém me perguntar qual é o tipo de pessoa que eu devo escolher para casar, ele diria, escolha a pessoa que você goste muito de conversar, porque depois que os anos passarem e os filhos forem embora, vão sobrar só vocês dentro de casa. Então vai ser bom gostar de conversar, não é? A troca de ideias. Uma psicanalista americana chamada Lori Gottlieb disse assim, ó, ela conta que um casal em terapia, chegou lá na frente dela, a mulher disse para o marido assim, na frente da terapeuta, imagina a cena, a terapeuta e o casal. Aí a mulher disse para o marido, sabe quais são as 3 palavras que para mim são ainda mais românticas do que eu te amo? Aí ele imediatamente, até tentando, a gente que é homem aqui sabe, tentando se mostrar para a mulher, aquilo que nunca é, então ele diz assim, ó, você está linda? Ela disse, não, eu te entendo. As irmãs confirmam isso? Eu te entendo. Ou seja, muito mais do que dizer você está linda, é perceber o que você está sentindo atrás da máscara da beleza. Geralmente a gente faz uma mágica com o cosmos, né? A palavra cosmos vem do grego mundo, ordem. Por sentir o caos, volta o cosmos, a ordem. Brinca de Deus de manhã, né? Só que a gente usa essa máscara para fingir o dia inteiro. Então treina muito, ri muito, mas chora por dentro. E aí quando a gente só faz troca de gentilezas hipocritamente montadas, que cabem dentro das estruturas de pensamento, resposta, ideia, e tudo é muito treinado, um teatro existencial feito para ser aplaudido pelo outro, vida instagramável, não sobra nada de real. Sobra de real isso aqui, ó, troca de ideias, juntos. O que a gente acabou de fazer? Não sei se você percebeu isso. A gente quebrou uma rotina. Eu sei que todo mundo aqui trabalha, correria da vida, nossa vida é trincada, né? O tempo todo, 220, vivemos a nova era da caverna de Platão, todo mundo acredita mais nas imagens do que na realidade. Eu sei que está todo mundo linkado aqui, conectado, o desespero de muita gente foi chegar ali e não ver o 3G, 4G, não é? Só que, olha o que a gente fez, é corajoso, é revolucionário, é radical, a gente quebrou essas agendas, a gente deu um basta no tempo, parou com o Cronos, Deus do tempo chegou aqui para dizer, eu me importo tanto com você, eu te entendo, que eu preciso que a gente pare o tempo, para as lógicas dos dias, as filosofias do momento, para se entender aqui, ó, trocar ideia, pensar ao longo desses dias e de algum modo transformar isso na vida. Eu acho que o mais importante aqui nem é ouvir palavras ou conversar entre nós, participar de um lugar como esse. É simplesmente sair daqui com uma nova proposta de vida. Mesmo que você tenha 50 anos de casado, a beleza do casamento está exatamente aí. Tanto o dia de ontem quanto 50 anos de casado ainda exigem a mesma entrega, a mesma graça, a mesma leveza. Porque senão vira nó. Deixa de ser nós. Se cair o plural, a gente está perdido. Né? Nós conjugamos o verbo amar quando o verbo abraçar não é forçado. Não é verdade? Miguel de Namuno, filósofo espanhol, dizia que não tem nada tão semelhante ao abraço quanto o estrangulamento. Não é? Mesmo as pessoas se estrangulando, está abraçando. Não é? Depende do ângulo, né? E da força. Alguns casais já nem se abraçam, apenas jogam os braços uns sobre os outros. É quase uma pequena briga. É por isso que abraça e rapidinho já empurra. Porque não há tempo para perceber o que tem de ser. A pergunta é, como é que está a qualidade dos seus abraços? 2. Pense nessa expressão, entre os nós. Aí a possibilidade da crise. Quando é entre nós é uma bênção. Quando é entre os nós, tem crise. Não tem? Tem uma amarração perigosa. Nem só de pregação vive a relação. Né? Ou seja, eu pego uma pregação hoje aqui, outra pregação lá na igreja, e a gente vai empurrando com a barriga. Não. Aí eu poderia até dizer, tirar o R da coisa e dizer que nem só de pegação vive uma relação. Não é? Nem só de pegação vive a relação, não é o patrimônio que salva o matrimônio, porque os laços é que são mais fortes que os amassos. Não é? Tem uma coisa mais profunda aí. A sociedade do sucesso a qualquer custo não sabe lidar com perdas, por exemplo. Por isso que é tão difícil perder algum tempo, como a gente... Algumas pessoas dizem isso. Se você for falar com alguém na igreja, vamos lá no encontro, vou perder tempo com isso, né? Aliás, perda de tempo é uma espécie de forma de suicídio, a gente é feito de tempo, e muita gente perde por causa disso. Nenhum de nós pode amar e ser amado sem a possibilidade das perdas, de saber que isso aqui também é um espaço onde eu preciso conscientemente aprender a perder um pouco do meu dia, um pouco da minha correria, da loucura das agendas, para poder sentar num lugar e saber que Deus ainda fala na quebra dos meus padrões. Queria propor a vocês um encontro nesses dias com Deus que é absolutamente radical, diferente disso que se cabe nos encontros e nas ideias que se tem preconcebidas sobre ele. O fato de estarmos aqui é um fato de acreditarmos numa espécie de absurdo, que mesmo no mundo onde não está nem aí, o princípio da intolerância impera, não gosto de você, mete a cara e vou embora,
a gente está aqui como uma espécie de célula de resistência, para dizer que a gente ainda acredita que o amor é mais forte que a morte, como diz a Bíblia. Você acredita nisso? Que tem um envolvimento um pouco mais forte, mais denso, mais profundo? Agora, olha que interessante, perder é parte desse arriscado jogo de viver. Guimarães Rosa dizia que viver é perigoso, e é mesmo. Se uma vez estourar no meu cérebro agora, eu não lembro nem meu nome mais. Não é? E muita gente esquece dessa verdade. Os amassos podem ser frutos de desejo ou ameaça. A pergunta é, vocês estão juntos, próximos ou íntimos? Diferença grande aqui, né? Junto é aqui, ó. Próximo é seu vizinho. Íntimo, vocês em quatro. Que nível a gente está aqui hoje? Terceiro, pense na expressão entre em nós. Aí é a presença do sagrado. Entre nós, Deus. Entre os nossos problemas. Entre em nós, aí é o sagrado. E quando o sagrado se estabelece, o triângulo começa a aparecer. Eu, você e Deus. Deu para entender? É um caminho, é um começo. O sagrado do casamento é uma entrega sem reservas. Ela é linda, mas ela é exigente. Olha que interessante, o sagrado no casamento está no cuidado um com o outro. E cuidar é um verbo fundamental da gramática conjugal. Aliás, guarda esse verbo, cuidar, vou voltar nele lá no final, lá no domingo. Cuidar é um verbo fundamental da gramática conjugal. Assim como tem gente tóxica, queria fazer uma proposta para vocês aqui. Como eu disse, eu não vou cansar vocês, só fiz uma introdução aqui essa noite para vocês entenderem como é que a gente vai trabalhar. Mas o que eu quero é fazer uma pequena provocação a você que está aqui hoje. O mundo tem gente tóxica demais. Eu gostaria que a gente saísse daqui com a proposta de sermos gente medicinal. Amém. Gente tóxica bagunça tudo, suja tudo, arrebenta com ambientes, insensibiliza, invisibiliza. Mas gente medicinal é gente cura. Gente cujo abraço sara, cuja aproximação é desejada. Gente que faz a festa da vida na comida como essa ou na comida da sua casa. Porque não é o que está na mesa, é quem está na mesa. Quando a gente entende isso, muda tudo. Muda a nossa proposta aqui, muda o que a gente veio fazer aqui, muda a nossa relação com o mundo, com o tempo, com a história. Simplesmente assim, ó. Assim como tem gente tóxica que adoece, também tem gente medicinal que a presença e os conselhos são capazes de curar. Fortaleçam os laços, porque entre nós só precisa ter amor, porque isso muda tudo. Agora, é claro que a gente não pode partir, obviamente, daquela visão tão romanteada de amor. Eu queria que vocês, nesses 3 dias aqui pelo menos, não pensassem na visão de amor à la Shakespeare. É lindo, maravilhoso, nem Fernando Pessoa. Um amor mais, sei lá, tipo, não é Roberto Carlos, mas é Falcão, sabe? Não é aquela coisa linda. Esse amor nosso aí, do dia a dia, cheio de problema. Sabe aquele amor que você olha e fala, como é que esse cara casou com essa mulher? Já viu essas coisas? Às vezes a gente pensa, meu Deus, se eu pudesse casar aquele com aquela, não é? Está tudo errado. Você viu que o casamento, às vezes a gente fala, não é possível, como pode? E dá certo? Os rabinos contam que um dia os sentimentos humanos se juntaram numa sala, ou seja, num coração, e propuseram brincar de esconde-esconde entre eles. Aí a criatividade falou, vamos brincar de esconde-esconde, que vai ser legal? Na hora a inveja falou, não vou não, ela que não teve a ideia. Né? A culpa não quis se esconder, porque ninguém está mais escondido que a culpa. O medo também não quis brincar. Na hora a ansiedade falou, isso não vai dar certo, alguém vai se perder aqui, vai ficar complicado. De repente, assim, a vaidade falou, eu não quero brincar de esconder, eu quero ir para o arco-íris, eu quero que todo mundo viveja. Mas eles resolveram, vamos brincar de esconde-esconde. Cada um começou a se esconder no lugar, e de repente, do nada, o amor ficou perdido, assim, sem saber para onde ia, o que ia fazer. De repente, ele escutou um barulho, atrás de uns arbustos, cheios de espinhos. O que a falsidade fez? Juntou com a mentira, fez um complô e falou para o amor, esconde ali atrás, ali, é o melhor lugar. E o amor inocente foi e se escondeu atrás dos arbustos, cheios de espinhos. Nisso, os outros sentimentos chamaram a loucura para bater cara no esconde-esconde. Vai vendo. Ela contou até 99 e saiu procurando. Aí acham aqui, acham um sentimento lá. Ela para no meio do salão, escuta um gemido que vem da direção dos arbustos. Quando ela chega lá, é o amor, com os olhos furados e sangrando, porque era um arbusto. Só que é a loucura, né, gente? Pegou o amor nos braços e saiu pela vida. Aí de lá para cá o amor é cego. Obrigado. Muito bom.